Pai do Senhor, irmãos, Deus os abençoe poderosamente. Amados irmãos, eu não creio que os irmãos não tenham visto a confusão que está no meio evangélico. O meu nome é Gilson e quero trazer para vocês uma mensagem de Deus. Por eu ver, ouvir, falar das coisas que têm acontecido, algumas pessoas dizem que é correto dar o dízimo. Outras pessoas dizem que não é correto dar o dízimo. Outras pessoas dizem que o certo é batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outras pessoas dizem que o correto é batizar no nome do Senhor Jesus. Outras pessoas dizem que o nome do Filho de Deus não é Jesus. É Yahushua, que quer dizer o Criador, o Eterno Salvador. E o nome de nosso Deus, Criador de todo o universo, do fôlego de vida, de tudo quanto existe, é Yahweh. E tem mais algum dizer. E tem alguns que dizem que pode-se usar calça mulher, outros dizem que não. Outros dizem que pode cortar o cabelo, outros dizem que não, que pode usar joia, outros dizem que não. Então tá essa confusão, entende? Outros têm a doutrina do reteté, outros falam em línguas exageradamente, outros não falam em línguas. Outros dizem que as línguas lá, quando foram batizados, eram línguas de nações, né? Por exemplo, do Japão, da China, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da África, do Brasil. Um exemplo só que eu estou dando. São das nações. Outros dizem que não, que são línguas dadas pelo Espírito Santo, que fala entre Deus e o homem. Pois bem, amados, eu quero começar esse primeiro vídeo falando sobre o dízimo. Algo que me chamou a atenção também foi que algumas pessoas dizem que Eva coabitou, ou seja, teve relações com a cobra no jardim do Éden. Entende? Coisas absurdas, me perdoe até sorrir desta forma, mas é porque tem coisas absurdas, coisas até engraçadas. Entende? Outras pessoas dizem que a cobra falava e que a cobra era tipo homem. Entende? Tem outras pessoas que dizem que Caim, tá entendendo? Coabitou, a mulher de Caim era de uma das suas irmãs ou sobrinhas. Outros dizem que é do macaco, né? Que era uma primata. E tem várias outras situações. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o dízimo. Amém? Gostaria de falar sobre o dízimo. Eu gostaria de iniciar assim. As pessoas dizem que o dízimo é para se devolver a Deus. Outras pessoas falam erroneamente que se deve pagar o dízimo. Não, não é pagar o dízimo, é devolver aquilo que é por direito do nosso Yahushua. Então, outras pessoas dizem que o dízimo foi dado para a tribo de Levi, porque eles faziam o serviço da tenda da congregação, e
deu ordem a Moisés para tomar a tribo de Levi como sacerdotes, ou aqueles que trabalhavam na tenda da congregação, montando, desmontando, cuidando dos utensílios e etc. E que o dízimo foi dado, foi um preceito da lei. Um dízimo que foi preceito da lei, um dízimo que está embaixo da lei. Entende? Então, eu quero chamar a atenção de todos. Independente se você é católico, independente se você é evangélico, independente se você é cristão, entende? Independente se você é judeu, se você é... entende? Independente do seu credo religioso. Eu quero chamar a atenção sobre algo. Irmãos, eu estou aqui, eu gostaria de dizer para você, pode ser que isso Satanás venha tomar por ocasião, né? Venha tomar por pretexto, para dizer, olha aí, como é que você vai dar ouvido a esse homem? Como é que você vai dar ouvido a uma pessoa desse tipo? Por quê? Porque talvez Satanás vai tomar a ocasião, aquilo que eu vou falar agora, vai se aproveitar daquilo que eu vou falar agora. Porque assim, nos dias de hoje, quem tem tido crédito, quem tem tido atenção, quem tem tido a consciência voltada para eles, são aqueles que são estudiosos de teologia, aqueles que são pastores, aqueles que são padres, aqueles que são bispos, obreiros, aqueles que são diáconos, presbíteros, entende? Então as pessoas têm voltado a atenção e têm dado crédito ao que eles falam, mesmo que estejam errados. Eles acreditam neles. Por quê? Porque são pastores, porque são bispos, diáconos, obreiros, são formados em teologia, são professores de teologia, são pessoas estudiosas, né, da palavra, da letra. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu não sou pastor. Por que eu quero dizer isso? Porque eu não cuido de igreja, eu não sou pastor. Para que você entenda que o que eu vou falar, eu não estou defendendo nenhum pastor. E eu não estou defendendo aqui nem judeu, nem ateu, não estou defendendo aqui nem evangélicos, não estou defendendo aqui nenhuma placa de igreja. O que eu estou defendendo aqui é a sua vida. Estou defendendo a sua alma. Estou defendendo aqui o nome do meu Deus, do meu Criador, do Eterno. Entende? Que é Yahushua. Yahweh. Entende? Então, meus amados irmãos, algumas pessoas usam o pretexto da Bíblia para desencaminhar a muitos. Alguns usam do pretexto da Bíblia para dar razão à sua cobiça, para dar razão à sua avareza. Entende? Usa do direito bíblico do dízimo ser devolvido para que a maioria das pessoas venham dizimar na sua igreja e ele usufruir de todo esse dízimo. Compreende? Ficar rico, ter condições financeiras elevadas. Entende? E por esse motivo, Satanás tem tomado a ocasião e tem defamado o caminho, tem defamado os ensinamentos de Yahweh, tem defamado o caminho, tem procurado desencaminhar muitos e negarem ao Yahushua. Mas nós devemos prestar atenção em todas as pregações. Por quê? Mesmo que você pegue um vídeo de uma pessoa simples, um exemplo de mim, estou sentado no chão do quarto das minhas filhas. Coloquei o meu celular em um lugarzinho aqui
para passar essa mensagem. Por quê? Porque eu vi o absurdo que os profetas, por assim se dizer, ou pastores, têm levado ao erro as pessoas sobre o dízimo. Em Malaquias 3, 8, eu vou ler, que não estava no plano da mensagem, mas Deus me tocou o coração agora, nesse último momento, e eu vou ler para você Malaquias 3, 8 ao 10. Amém? As pessoas, alguns tomam pretexto em dizer, olha, daí os pastores pegam esse capítulo, esse versículo para meter medo em vocês, para vocês dar o dízimo. Outros dizem, e é verdade, eles pegam por pretexto esse versículo, esse capítulo, por só de ganância, pela sua avareza, e leva as pessoas a serem fiéis no dízimo, mesmo que elas estejam erradas, com as suas vidas erradas. Entende? O importante para eles é você devolver o dízimo, ou dar o dízimo na igreja deles. Entende? Diz aqui, capítulo 8, capítulo 3, versículo 8 de Malaquias. No versículo 8 diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Diz mais. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Então eles pegam esse trecho aqui, a nação toda, aí ele está falando de uma nação, que é a nação de Israel. Então o dízimo foi pronunciado para o povo de Israel, para o povo de Deus. Correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Estão mais do que certo em dizer que o dízimo foi ordenado, ordenado por Deus ao povo de Israel. Entende? Ao povo de Deus. Não é para os gentios, não é para o povo aí fora no mundo. É para aqueles que são do povo de Deus. Amém? Preste bem atenção nisso. Eles estão certos em falar que o dízimo não é para os gentios. Que a ordem do dízimo não é para os gentios. E nem para o povo do mundo aí fora, que são os gentios. Mas para o povo de Israel, para o povo de Deus. Entende? Diz mais, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Agora eu quero dizer, irmãos, que eles dizem assim, eles pegam lá no Velho Testamento, onde está escrito que os dízimos eram dados com semente da terra. Batata, repolho, alface, feijão, café, os cereais, os grãos, tá entendendo? Os frutos. Era trazido assim. Concordo, naquela época era assim. Por quê? Mas por que que era assim? O nosso Deus é um Deus inteligente. Ele não é um Deus igual eu, burro. Entende? Ele não é igual você, burro. Entende? Ele é inteligente, ele criou os céus, a terra, o mar e a nós, a nossa vida, o nosso ser. Criou a nossa consciência, a nossa mente. Entende? Nele está toda a sabedoria. Então, ele jamais iria pedir dinheiro em abundância, até porque naquela época, meus irmãos, não tinha empresas como tem nos dias de hoje. E nos dias de hoje, ninguém é agricultor, tem a mesma quantia de agricultores como tinha antigamente. Hoje, são mais pessoas empresárias
que trabalham de empregado, são, como se diz, são funcionários de empresa, do que trabalham na roça, trabalham no campo, trabalham de agricultura. Entende? Então, ele diz para que haja mantimento na minha casa, na minha igreja. Agora, o dízimo é para a igreja de Deus, sim. O dízimo é para a igreja de Ial, sim, se manter. Pagar água, pagar luz, pagar a pintura, reformar, né? Pagar o IPTU do terreno, pagar, comprar bancos, invernizar, cuidar da igreja, né? Para manter o pastor e a sua família, o bispo e a sua família, entende? O apóstolo e a sua família, o missionário e a sua família, entende? Agora, quando a igreja conseguiu pagar um terreno, construiu a igreja, pagou os materiais, hoje tem tudo, entende? Agora o dízimo vai sobrar. E aí? O dízimo vai sobrar. O que fazer agora? Não é fazer igual os lobos estão fazendo, devorando, comendo, abrindo uma conta no banco, entende? E enchendo a conta de dinheiro, comprando fazendas, comprando carro, andando com carros caríssimos, joias, relógios, tá entendendo? Não é para isso, porque eu creio que você sabe, né, que o Espírito Santo de Yahushua, ele diz, ele usa, né, a Pedro, a Paulo, para nos ensinar que nós devemos ser contentes com o que nós temos. Que a nossa vida seja sem avareza. Que nós não venhamos ser gananciosos. Que nós não venhamos ser avarentos. Então, quando eu não sou avarento, quando eu não sou ganancioso, aquilo que sobrar, aquilo que já deu o suficiente, então, em primeiro lugar, vamos ajudar agora os membros da igreja a se estabilizar, para que haja igualdade entre eles. Você lembra de Filipenses capítulo 2? Então leia Filipenses capítulo 2. Para que haja igualdade. Para que nós não venhamos ser e nem pensar que somos um maior do que o outro em nada. Somos iguais. Termos uns aos outros superior a nós mesmos, isso se torna igualdade. Depois que os irmãos, depois que o membro da igreja está alicerçado, está entendendo? Estar bem e trazendo o dízimo cada vez mais, agora vamos fazer o quê? Vamos procurar uma cidade, vamos procurar outro bairro, vamos procurar outro lugar aonde haja necessidade de levar a verdade, para que a verdade liberte o povo e sejam curados, libertos, abençoados e principalmente salvos das garras de Satanás e dos seus enganos. Entende? É para isso o dízimo. Para isso o dízimo. Por isso que lá no Velho Testamento nós encontramos algumas passagens que diz: comeis o dízimo, dais para o forasteiro, né? Que seja, compreende? É para isso. Não é para se manter somente na igreja e para o pastor. Está entendendo? Amém. Até aqui tudo bem. Agora eu vou ver se eu consigo ser mais rápido para que você entenda por que tem que ser dado o dízimo. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma pergunta para você que é teólogo, você que estudou, né, teologia, que é doutor em teologia, que é professor em teologia, entende? Você não vê que você está ensinando algo errado? Você não percebe, você não consegue entender que quando você ensina as pessoas dizendo o dízimo é errado porque é da lei, quem foi que disse para você? Qual foi o professor que lhe ensinou desta maneira que o dízimo foi ordenado pela lei? É um preceito da lei, está embaixo da lei. Quem foi que disse isso para você? Não é da lei. Nunca foi da lei. Entende? Gostaria que abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 14 de Gênesis. Né? Capítulo 14 de Gênesis, versículo 18 e 29, que você conhece muito bem. Você conhece muito bem. Diz assim, ó.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Entende? Agora eu quero perguntar para você. Abrão ainda era Abrão, não era Abraão. Entende? O povo de Israel ainda não tinha sido escolhido como o povo de Deus. O povo de Israel ainda não tinha estado no Egito. O povo de Israel ainda não tinha sido guiado por Moisés, até porque Moisés ainda nem existia, nem nascido era. Entende? E aqui nós já vemos Abrão devolvendo o dízimo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque. Entende? E ele faz questão de nos provar que é ele mesmo. De que forma? Entregando a Abrão o pão e o vinho. Da mesma forma que ele falou lá na Santa Ceia. Este é o meu corpo que dou por vós. E este é o meu sangue da nova aliança. Entende? Então, aqui o Senhor, né, o El Shaddai, e Al Shai, ele nos dá testemunho que ele mesmo recebeu o dízimo de Abraão. Antes da lei, antes dos preceitos da lei. Porque a lei foi dada a Moisés. Os preceitos da lei foi dado a Moisés. Agora, o que está embaixo em relação ao dízimo, embaixo da lei? Embaixo dos preceitos da lei? Embaixo dos mandamentos da lei? O que está? O dízimo dado, ordenado a dar aos filhos de Levi. Isso foi na lei. Isso eu concordo com você. Entende? Só que você tem que entender o seguinte, que Levi, os levitas, quando tomaram para si os dízimos, o Senhor deu ordem a Moisés, dizendo: toma a tribo de Levi para que eles façam o serviço da congregação, e eles não terão nenhuma herança no meio do meu povo, do povo de Israel. Entende? Então o dízimo será para eles, darão o dízimo para ele, mas tem um porém, Moisés. Diz a eles que do dízimo que eles recebem, que eu dei ordem para que o povo de Israel, as 11 tribos, traga para ele, eles venham tirar uma oferta para mim. E essa oferta é o dízimo dos dízimos. Então, antes de dar dízimo para os levitas, Abrão e também Jacó devolveram o dízimo para El Shaddai. El Shaddai como Cristo, El Shaddai como Espírito, El Shaddai se apresentou a Abrão para tomar o dízimo na mão dele. Por quê? Para que seja perpétuo, para que seja para todo sempre esse dízimo. Entende? Para que seja dado também a nós, que nós viemos dar o dízimo também. Entende? Nós. Não, o dízimo é dado pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, não é por nós gentil. Se eu disser que eu ainda sou gentil, eu estou fazendo de Cristo um mentiroso. Eu estou fazendo de El Shaddai profano. Entende? Por quê? Porque ele mesmo recebeu das mãos de Abrão o dízimo. Ele mesmo dar-nos de entender em seu espírito que o dízimo é dado por meio do povo de Israel. E ele nos reconciliou com o povo de Israel. Entende? Então todo aquele que aceita Yahshua como seu legítimo Salvador, é batizado nele, se tornou povo de Deus.
se tornou um israelita. As Sagradas Escrituras diz que israelita não é aquele que é exteriormente. Pode ter nascido lá, pode ter se criado lá, mas israelita é aquele que é de coração, é aquele que é de espírito, é aquele que recebeu Yahushua como seu único e legítimo Salvador. Entende? Então, aqui nós vemos antes da lei, antes dos preceitos, antes dos mandamentos da lei, o dízimo sendo realizado, sendo devolvido. Entende? Vamos lá em Hebreus. Vamos Hebreus capítulo 7. Tenho certeza que você sabe. Hebreus capítulo 7. Se esse vídeo não for suficiente, o tempo dele, porque de repente pode encher a memória do meu celular, vai ter, né, o dízimo novamente, parte 2. Entende? Vamos lá. Hebreus, né, capítulo 7. Hebreus 7, versículo 1 ao 3. Diz assim, ó: E porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, aqui agora já apresenta Abraão como Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Nós sabemos que Yahushua é o rei da paz, é o príncipe da paz. Amém? Versículo 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Você sabe o que quer dizer sempre? Quer dizer perpétuo, quer dizer sempre, não tem fim. Entende? O sacerdócio dele não tem fim. Mas para aí, o único sacerdócio, o único sacerdote que não tem fim, quem é? Yahushua. Entende? Cristo. Aqui em Hebreus também, no capítulo 20, nós vamos ver o que diz aqui, ó, 20 ao 24, né? É o suficiente. Diz assim, ó: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse-lhe, o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Yahushua se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, o sacerdócio de Melquisedeque, que ele, sendo o próprio Cristo, e ele deu o seu testemunho quando levou pão e vinho a Abraão, e depois apresentou pão e vinho, dizendo: este é o meu corpo e este é o meu sangue, representando ele, entende? Ali em Gênesis capítulo 14 também ele fez questão de se representar, de mostrar que ele mesmo estava recolhendo o dízimo de Abraão. Aqui não é imutável esse sacerdócio, entende? Então tem que se dar, porque foi antes da lei. Você está compreendendo?
o dízimo do nosso Yahusha, Yah, é imutável. Entende? Então, se você não devolver o dízimo, você é ladrão. Você está roubando e você está embaixo de maldição. Agora, presta atenção. Não estou defendendo aqui nenhum pastor. Pelo contrário, estou até dizendo que tem lobos gananciosos que usam dessa verdade para se deleitar nos prazeres da vida, tirando o dinheiro dos outros. Compreende? Então, meu amado irmão, gostaria que você entendesse que isso não é apenas para o povo de Israel, é para nós também, para o povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Quer ver? Filipenses. Yahusha, o espírito de Yahusha levou Paulo a escrever isso aos filipenses. Vou achar aqui rapidinho. Diz assim, ó. Filipenses não, Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 14 é o suficiente que vai dar para nós entender bem. Tá? Diz assim, ó. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, outrora vós, gentios na carne, chamados incircunciso por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fomos aproximados, fomos unidos pelo sangue de Cristo ao povo de Deus. Agora nós somos povo de Deus, fazemos parte da comunidade de Israel. Entende? Diz mais, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Ele separou, ele derrubou a parede que separava a gente. Qual era a parede que separava a gente? Várias. Mas isso é uma questão para outro assunto. O nome dele, o batismo no nome dele, tá entendendo? Crer naquilo que está escrito de fato e de verdade, como é de fato e de verdade, entendeu? Então ele veio e separou isso, arrancou isso do nosso meio para nos dar condições de nos tornar filhos dele e povo dele. Como diz em 1 Pedro, capítulo 10, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó, é o último para a gente encerrar, né? Diz assim, capítulo 2, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Eu vou ler o 9 e o 10, que fica mais lindo ainda. Diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Agora, veja bem, nós somos povo de Deus, nós através de Cristo, através de Yahusha, nós fomos reunidos com este povo. Então, portanto, nós devemos devolver o dízimo sim ao nosso Yah. Glória, louvado seja Yah. Bendito seja Yahusha. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe poderosamente em nome de Yahusha. Amém? Tchau.